E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Quem puder já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal. Faltam 8 amigos, galera, pra gente chegar a 1.400 inscritos, né? Então, falta pouquinho pra gente continuar batendo nossa resenha. Hoje, de domingo, dia de semifinal, segundo jogo, Fluminense e Vasco no Maracanã, 18 horas, a passar na Rede Globo, né? O O Vasco, mais uma vez, com uma semana aí tumultuada, né? O Vasco perde para o Santos, novamente com erros individuais, já virou rotina, né? Isso aí do Vasco. E aí, se a gente pegar os últimos 12 jogos de Campeonato Brasileiro, né? O Vasco perdeu 10, ganhou 1 e empatou 1. Vocês lembram qual foi essa última vitória? Foi lá no jogo da chuva contra o Internacional. Vasco 5, Internacional 1. Aquele jogo muito esquisito, onde logo o Ramon Dias foi mandado embora. E esquisito também quando o Vasco ganhou do São Paulo, que saiu o próprio Zubeldia, que tirou o Diniz. No jogo contra o Santos, que o Vasco ganhou de 6-0, saiu o treinador do Santos. A gente tem essas vitórias que a gente acha que o Vasco jogou muito, mas são vitórias onde geralmente o treinador adversário é mandado embora. Aí a gente, será que o time adversário jogou com tanta vontade também? Como agora foi o jogo contra o Santos, jogo fácil do Vasco ganhar, a gente entrega o resultado, e aí mais uma vez a gente teve aquela bobeira, que o Paulo Henrique fez de ainda lá cumprimentar o Neymar, foi cobrado pela torcida de maneira, não teve nenhum tipo de violência, apenas cobrança, porque às vezes parece que o torcedor do Vasco é bobo. O cara mandou a gente calar a boca, xingou, esculachou o Thiago Mendes e no final o Paulo Henrique foi lá trocar de camisa com ele. Mas isso aí já foi. Com certeza o ambiente não é dos melhores. Do outro lado, tudo tranquilo, céu de brigadeiro. Né? O Fluminense vem tranquilo, com várias vitórias. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, inclusive poupou jogadores para o jogo de hoje. E mesmo assim tinha chance de empatar com o Palmeiras. Teve até um pênalti duvidoso lá. Mas o Fluminense joga por 3 resultados, né, galera? Pela vitória, pelo empate e até mesmo pela derrota. Se perder de 1-0, o jogo ainda vai ter a possibilidade dos pênaltis. Então, assim, sinceramente, galera, do jeito que tá o Vasco hoje, sem treinador, parece que ontem o Pedrinho foi lá no CT e cobrou os jogadores, mas eu, muito pouca esperança, né? Pelo que eu tenho visto dos últimos jogos, a não ser que caia uma fada sininho, né, do Peter Pan na cabeça de cada jogador para virar a chave, para fazer esses caras jogarem, para eles pararem de errar. É incrível, cara. O Vasco teve uma chance muito parecida com a do Neymar. O Vasco perde o gol, se eu não me engano, foi o Nuno. Eu não vi o jogo porque eu estava comemoração da festa do meu filhinho. E o Vasco toma um gol muito parecido, só que o Neymar joga por cima. E o Léo Jardim, não entendi porque ele estava ali tão na frente. Facilitou muito o lance do Neymar. Mas vamos lá, galera. Vamos botar aqui, ó. Possíveis escalações. Ó. Fluminense e Vasco se enfrentam às 6 horas, neste domingo no Maracanã, pela partida de volta das semifinais do Carioca. TV Globo, Sport TV, GE e Premier transmitem a partida. O time tricolor tem vantagem do empate nessa partida depois de vencido de 1-0. Lembrando que foi a partida que o Fernando Diniz foi demitido. Desde os 18 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, o Vasco teve um jogador a mais e o Vasco não teve a capacidade de pelo menos empatar o jogo. Qualquer vitória vascaína por um gol de diferença leva a decisão por pênalti. 2 ou mais gols classificam o Vasco. O Fluminense perdeu a invencibilidade que tinha na temporada na última quarta-feira, ao perder o Palmeiras. Mesmo assim, estava com time misto, né? Como eu falei aqui, ó, o Vasco chega muito pressionado após a demissão de Fernando Diniz, depois da derrota na primeira partida da semifinal. O clube também foi derrotado pelo Santos, terminou na quarta rodada na lanterna. A equipe vive seu pior momento desde o ano passado. Vê o Carioca como chance de encerrar um jejum de 10 anos. Prováveis escalações. Vamos ver os times aqui, ó.
Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Otávio, Hércules, Martinelli e Savarino ou Ganso. Então provavelmente o Lúcio Acosta não deve jogar, está dizendo aqui, ó, Zubeldia contará com o retorno da defesa titular, que preservou na última quarta-feira, e não terá o volante Bernal, que sofreu lesão no joelho, e deve preservar o meia Lúcio Acosta. Sentiu dores nos musculares, quer dizer, os caras vão preservar o melhor jogador do time. Olha que moral que o time do Vasco hoje tem. Martinelli, Savarino, que também é bom, né? O Ganso, Serna, Canóbio e John Kennedy. O Vasco com interino Bruno Lazzaroni, Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton, Thiago Mendes, Barros, Rojas, Nuno Moreira, Marino ou David, Brenner ou Spinelli e Andrés Gomes. O Spinelli também fez aquele gol contra o Volta Redonda. Depois, galera, não tem jogada para ele. Aí a gente fica pensando, sinceramente, será que a culpa era do... Será que a culpa era toda do... Oh, meu Deus, do Pirata? Né? Porque você vê, as bolas não chegam. Contra o Fluminense não chegou, contra o Santos não chegou, o Vasco um a mais, enchendo de bola na área, só que não tem profundidade. Para você achar o centroavante, você precisa ir ao fundo e cruzar do fundo para trás, para pegar o centroavante de frente. O Vasco com essa mania de ficar jogando bola na área, jogando bola na área, jogando bola na área, de forma Robert Renan, todo mundo cruzando igual um maluco, isso aí não leva a lugar nenhum. Então, galera, é isso aí, esse vídeo aí da manhã. Espero que vocês gostem. Se vocês puderem continuar compartilhando o canal, deixando o like, se inscrevendo aí pra gente alcançar a meta de 1.400 inscritos. Vou deixar o meu palpite aqui completamente aleatório. 3-1 Vasco, porque a gente sempre toma um gol. Ver se a gente consegue ganhar para dar uma moral. Porque passar esses dias todos aí eliminado do Carioca e na lanterna do campeonato é muito duro para o torcedor do Vasco. Galera, saudações vascaínas, bom domingo a todos, fui!